Mostra sua UFMG. Começa agora o videocast da Mostra Sua UFMG, que é um bate-papo para você conhecer melhor um pouquinho dos 91 cursos de graduação que a Universidade Federal de Minas Gerais oferece. Eu sou Larissa Silva e hoje eu vou apresentar esse bate-papo com o professor CMG Bara, do curso de licenciatura em Bacharelado em Matemática. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O professor Ricardo Takahashi, que vai falar para a gente sobre o curso de Matemática Computacional. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço. E o professor Bernardo Lanza, do curso de Ciências Atuariais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. A gente vai começar guiando essa conversa aqui falando um pouquinho mais focado no começo no curso de matemática, né? Que é um curso de bacharelado e licenciatura. Aí eu queria pedir para o professor Semi contar para a gente quais são os diferenciais desse curso de bacharelado e do curso de licenciatura e também o diferencial dos turnos, que tem o turno diurno e tem o turno noturno, né? Aí poderia contar para a gente a diferença? O curso de licenciatura e bacharelado em matemática, o curso de matemática, em sua maioria, ele vai formar professores, né? A ideia é professores, pesquisadores. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, trabalhar com otimização, trabalhar com pensamento em geral, pensamento computacional, mas formação de professores. O curso noturno é exclusivo licenciatura, só tem modalidade de licenciatura, então, que é formação de professores para a escola básica, né? Ensino fundamental, de 6º ao 9º ano e médio. E o curso de bacharelado vai formar mais o pesquisador, o professor da escola superior, é uma iniciação já à pesquisa, então já tem uma matemática um pouco mais elaborada, voltada para pesquisa. Acho que o diferencial básico é se você gosta de ser educador, gosta de ser pesquisador, gosta de estudar, você pode ser uma pessoa bem-vinda no curso. Ah, sim, obrigada. Professor Ricardo, no caso da matemática computacional, o que distingue esse curso para o de matemática? Qual que é a diferença dele na ciência da computação? Ok. O curso de matemática computacional é um curso bem mais recente, né, do que o de matemática, bem mais recente também que o curso de computação, e ele nasceu exatamente da convergência dessas duas áreas. Então, de algum tempo para cá, ficou claro, né, que fazer matemática e fazer computação são coisas interdependentes e é preciso que haja pessoas que atuem nessa fronteira. Então, a distinção, tanto para a matemática quanto para a computação, é o fato de que a matemática computacional vai atuar ali na interface das duas áreas e vai formar, então, pessoas preparadas para entrar mais para uma área, tá, mais para outra, mas sempre com essa visão dos dois lados. Ah, sim. E professor Bernardo, né, também, falando um pouquinho para a gente, ela é matemática, a matemática no caso, né, como que ela é importante por cursos de ciências atuariais, como que ela funciona, como que ela está presente ali? Então, o curso de Ciências Atuariais é um casamento dos departamentos de Estatística e Demografia, e a ideia é formar os profissionais que trabalham com risco. Então, uma boa formação em matemática é fundamental para eles desenvolverem toda a parte de análise de risco, cálculo e as demais aplicações. Sim. Tanto a gente trabalha com 2 ramos principais, o ramo vida, que é o mais próximo da gente, né? As pessoas que vão trabalhar com previdência e saúde, e o ramo não vida, que são os seguros. E toda análise atuarial tem por trás dela uma matemática bem importante. Então, por isso que o curso também é localizado nos ISECs, né? E diferente em outras universidades do Brasil, que eles ficam nas faculdades de ciências econômicas. É um diferencial do curso da UFMG. Sim. É muito comum que os estudantes eles tenham essa dúvida entre fazer estatística, entre fazer as ciências atuariais, em controladoria e finanças. Qual que é o diferencial no caso das ciências atuariais? Então, o diferencial é esse que eu tinha falado, né? Essa formação específica para as pessoas trabalharem, especialmente desses 2 ramos, vida Sim. e não vida. Mas eles veem muitas coisas próximas ao curso de estatística e próximas à controladoria e finanças, que tem uma área financeira importante também, e toda avaliação e análise de dados e os modelos atuariais usam muita coisa da estatística. Então, Sim. o curso ele
viaja muito por essas áreas. Ah, sim. No caso aqui, agora uma pergunta mais geral, né? Todos os estudantes, quando querem pensar nesses 3 cursos, acabam tendo aquele medo da matemática, até por causa que está vindo todo mundo saindo ali do ensino médio, que é uma coisa diferente. E aí, como vocês acham que tem que lidar com isso? O que você tem a dizer sobre isso? Se isso é um bicho de 7 cabeças ou não? Não, bicho de 7 cabeças certamente não é. A questão é o seguinte, a matemática ela é uma ciência da argumentação também, né? Então, da explicação do que, por que aquilo acontece de só 2 formas diferentes, ou por que essa situação ela não pode acontecer, é impossível de acontecer. E a gente está acostumado, quando as pessoas que vêm do ensino médio, em geral, elas têm mais na cabeça, não sei se é porque devido à natureza do ensino médio, ou como que ele é tratado lá, que é uma ciência de fazer contas, né? E não é bem assim, né? Então existe uma dificuldade de adaptação aí na matemática superior por conta dessa natureza argumentativa, de você construir um argumento válido, né? E isso dificulta um pouco a adaptação, mas uma vez passado isso, eu acho que fica tranquilo, eu acho que é bem tranquilo. Eu acho que é importante dizer para o aluno que está terminando o ensino médio que se ele é uma pessoa que vai mais ou menos bem ali na matemática do ensino médio, é muito provável que ele vá muito bem nos cursos que têm base matemática aqui na universidade. É claro que a matemática no ensino superior é um pouco diferente, mas as pessoas se adaptam, elas estão aqui para aprender mesmo. Assim, a gente tem, então, a segurança de dizer quem mais ou menos ali entende, se sai razoavelmente bem nas matérias de matemática da educação básica, vai ter tranquilidade aqui. Sim. Exatamente, não é uma coisa extremamente difícil, impossível, que está num patamar inalcançável. Não, ela é tranquila. Talvez tranquila não seja a palavra, mas ela é alcançável, é para quase todos, para a média. Sim. E, professor Bernardo, quanto às habilidades computacionais, assim, o estudante precisa ter essa matemática toda também? Ou é mais tranquilo? Como que o senhor mede? No curso de Ciências Atuariais, que o Sam e o Ricardo falaram, é muito importante para o atuário, para ele ter essa noção. Eu gostei do que o Sam falou de ser argumentativo, porque é uma parte importante do trabalho que o atuário vai fazer, de pensar os modelos, e aí ele vai ter uma parte central também da matemática e da computação, que é trabalhar com um volume de dados cada vez maior. E ao longo do curso, o aluno vai aprender a fazer isso com muito cuidado, mas isso envolve uma análise de dados cuidadosa e ter uma base matemática também boa, para ele realmente entender o que ele está fazendo e como as análises podem ser feitas. Sim. Agora a gente vai fazer uma dinâmica que é um pouco legal aqui. A produção vai colocar umas imagens na tela, e aí a gente vai falar um pouco sobre como é a vida no campus aqui na FMG, e aí vocês vão contar para a gente o que vocês sabem sobre essas imagens, o que vocês conhecem. E aí a gente tem uma imagem do prédio do ISEX, né, que é o Instituto de Ciências Exatas, onde os 3 cursos estão alocados. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre esses espaços, se vocês têm histórias lá. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, vou começar, Claro. pessoas, tá? É que todas as pessoas que estão nos assistindo são muito bem-vindas ao FMG, casa de todos nós. O ISEX é um prédio agradável, como vocês estão vendo, é bem arrumadinho. Essa foto foi tirada num dia que o jardim estava bem cuidado, tudo podado. Normalmente é bem cuidado. Não, normalmente é bem cuidado. Mas é uma característica do Sim. ISEX também, ele ter esse capricho, não sei se é muito E aí são associado à espaços natureza em que dos as cursos, pessoas né? aproveitam o intervalo das aulas, se reúnem, conversam. Em geral, esse espaço está bastante cheio de gente, todos os momentos do dia. Gente estudando, gente trocando ideia. É um espaço de convivência importante. O meu caso em particular, eu fiz graduação em Ciências Econômicas quando a faculdade de Ciências Econômicas era no centro. Então, eu não tive experiência de campus na graduação. E eu acho que é central para a formação dos alunos essa experiência de campus. Isso, nós estamos vendo uma parte interna, né, do prédio do ISEX, né? É um jardim interno, mas o campus é muito gigantesco e muito lindo, e essa possibilidade de você circular por diversas áreas é fantástica.
E aí tem essa estrutura, né? Essa estrutura bem bonita na entrada. E aí, quem que me conta um pouquinho sobre ela, o que ela representa? Essa estrutura, ela mostra a estrutura de um composto que é sintético, é um composto de carbono. Ele é o fulereno. Você pode ver aí que cada esfera dessa, ela é um átomo de carbono e se liga a vários outros, formando uma esfera perfeita. É uma invenção da química muito interessante, né? E que está lá para ilustrar. Então, isso aí essa parte do estudo da química do carbono é uma das coisas em que o ISEC se sai muito bem. Os nossos departamentos de física, de química, são departamentos de ponta nesta área. Então, tem essa estrutura e tem outras duas. Uma que representa o grafeno, que está mais para dentro, uma outra que representa os nanotubos de carbono, que também está virando um pouquinho para o lado, daria para ver, não sei se vai aparecer. Aquela estrutura da entrada também é uma bola de capotão, né? Cada face, né, é ou um hexágono ou é um pentágono regular, todos costuradinhos ali. Bem lembrado, é uma estrutura matemática. E aí, no caso, então, eu sou uma estudante, e aí eu tô querendo saber aonde que é o ISEX, né? O Instituto de Ciências Exatas ali. E aí, como que vocês me contam? Como vocês falam para me localizar para achar o ISEX? Aqui dentro do campus? Ué, você entra lado por qualquer lado e vai seguindo o fluxo. Vai passar em frente, mais cedo ou mais tarde. Tem placas, é central, é perto da praça de serviço. Meu filho, quando era mais novo, a gente vinha ao campus, ele queria visitar o prédio de ISEX, ele usava como referência, ele chamava as esculturas. Vão lá no prédio onde tem as esculturas. Aí ele fica perto, assim, de quais prédios, então, no caso? Fica perto da praça de serviço, fica perto da Faculdade de Ciências Fica do lado Econômicas. das Ciências Econômicas, de frente para a Escola de Engenharia. Da engenharia, né, inconfundível, né? Que já está bem grande, olha a pessoa ver. E aí é muito importante também os diretórios acadêmicos, né, os centros de convivências. Fala um pouquinho deles para essa importância dessa socialização que os alunos têm que ter um com os outros. O que vocês acham desses diretórios acadêmicos, dessas convivências entre os alunos? Bom, eu acho que é fantástico os alunos... A diferença da universidade para algumas escolas de ensino superior é exatamente essa capacidade maior que a universidade dá para as pessoas de conviverem e fazerem outras coisas além da formação técnica. Então, os diretórios acadêmicos, eles têm várias representações, assim. Eles são responsáveis por indicar os representantes discentes nos órgãos de decisão, então tem uma atuação política ali, e também eles são responsáveis por favorecer a convivência, são espaços de convivência social. E são todos perto um do outro, então os cursos se integram ali, as pessoas estão sempre convivendo ali. Então é um espaço dos estudantes, um espaço que fica a critério deles, assim. Sim. E é uma rede de apoio importante entre os estudantes também. Então, muitas vezes, antes de os estudantes que podem ter alguma questão, muitas vezes, antes de chegar ao colegiado, a coordenação do curso, os centros acadêmicos são uma rede de apoio muito importante. Então, não só para o estudo, mas também para o dia a dia, para as pessoas que vêm de fora de Belo Horizonte, poderem se integrar um pouco melhor na cidade, na universidade, eles têm esse papel também, que é bem legal. Sim. Só rapidinho, Ricardo. O Centro Acadêmico da Matemática, ele tem uma característica especial há alguns anos já, acho que mais de 6 ou 7 anos, que os veteranos meio que adotam os calouros, as pessoas calouras na matemática. Então, é um atalho, é uma comunicação mais horizontal do que a comunicação professor-estudante, e fica muito bom para as pessoas, né, não precisarem redescobrir a roda de novo, né, reinventar a roda de novo, os que estão ingressando. Eu acho que isso acontece na maioria dos cursos. Na matemática computacional, a mesma coisa. O centro acadêmico é onde os alunos de todos os períodos se encontram, conversam, e muito do aprendizado que as pessoas vão ter ao passar pela universidade é exatamente o aprendizado entre os pares, entre alunos de áreas diversas, de momentos diversos na formação. Isso é muitíssimo importante para uma formação completa de quem passa para a universidade como uma UFMG. Sim. Eu vou pedir para a produção colocar a próxima imagem na tela, que a gente tem as imagens do CEL, né, que é o Centro Esportivo Universitário,
E aí os 4 cursos, eles exigem uma rotina de estudo muito pesada. Dá tempo do estudante ter oportunidade de lazer, de cultura nos espaços da FMG? O que vocês acham? Não, é absolutamente fundamental. A pessoa não pode pensar que vai parar de viver 4 anos e ficar estudando, depois voltar a viver. Isso não existe. É importante ressaltar Essa isso. parte de integração, de lazer, cultura, faz parte do que é o aprendizado ao longo desse período, e sem isso, eu acho que a formação seria muito pior. Sim. É claro, não tem dúvida nenhuma. A gente viu uma imagem da piscina do céu em época de festa junina, provavelmente, com as bandeirinhas, né? Ou em época de competição, com as bandeirinhas. E agora tá vendo uma imagem da quadra aí. Primeiro é perto, dá para ir a pé do ISEX no céu, são 15 minutinhos e é muito tranquilo de conviver lá e de aproveitar aquele espaço para ter lazer, ter esporte, né, fazer atividade física. E segundo é isso, não tem como você pensar que, embora você precise de uma alta dedicação, você vai abrir mão de lazer, de cultura, do ócio, da contemplação. Não, você só tem que ser organizado. Talvez também seja uma adaptação necessária para a pessoa que está ingressando nesses cursos de exatas, ter uma disciplina organizacional, assim, agora eu vou estudar e agora eu não vou estudar. Faz parte de viver a universidade intensamente. Sim. Né? E conhecer pessoas de outros cursos também, que é uma parte importante. E não só o CEL, mas vários dos cursos de graduação têm tem os centros acadêmicos e as atléticas. E eles realizam competições e vários estudantes aproveitam muito essa parte do CEL também, né? De As se atléticas, envolver bem lembrado, nas competições, né? Aliás, não é bandeirinha de festa junina, não. É bandeirinha de competição. Provavelmente estava tendo alguma competição, né? Outros atrativos também, né, que a universidade tem, são as bibliotecas, e aí são inúmeros que a gente tem espalhados aqui pelo campus. E aí, essa da imagem, especificamente, vocês reconhecem? Essa é a Biblioteca Central, né? Acho que sim, porque por causa dessa plaquinha do setor de livros aqui, matemática e estatística. É a biblioteca da pós, lá do Da ISEX. pós da... Isso. Vocês conseguem me dizer que tipo de acervo que tem nessa biblioteca? Bom, se é da pós, ela vai ter os livros mais avançados, aqueles vão ter os conteúdos assim que abrangem a ponta da pesquisa, do conhecimento, aí no caso em matemática, estatística. A outra, que seria central, seria aquela mais para os livros de graduação, aqueles que os alunos usam para estudar para as disciplinas, né? Então, a gente tem essa distinção entre os tipos de livros que existem nas bibliotecas. Além disso, a Biblioteca Central tem um acervo também que não é só técnico, né? Tem um acervo de grandes escritores brasileiros, grandes escritores mineiros, que a pessoa pode navegar ali, usando a palavra navegar de um outro jeito, navegar bem ali. Sim. E aí os estudantes de graduação, eles também têm acesso a essa biblioteca? Todo mundo, Sim. qualquer cidadão pode chegar, sentar e pegar um livro. Tem Qualquer acesso cidadão a- de Belo Horizonte, o que está passando pela cidade. E a UFMG hoje, até onde eu saiba, tem uma biblioteca que funciona 24 horas. Né? Sim, lá que na é a Faculdade de Biblioteca Ciências da FAS. Econômicas. 24 horas, que todos legal. os Isso eu não Todos os sabia. dias, de domingo a domingo, com algumas poucas datas de funcionamento mais restrito. Natal, Ano Novo. Que é importantíssima uma estrutura dessa para a pessoa que está acostumada a estudar de madrugada, de noite. Tem várias pessoas, vários tipos de comportamento, né? E é um lugar apropriado para estudar que fica à disposição do público. E não só estudante da FMG. Ele é aberto ao público externo também. Muito legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de formação que a FMG oferece, né, que são inúmeras, monitorias, projetos de extensão, iniciação científica, intercâmbio, é uma gama muito grande, né? E aí eu queria que o professor Semi falasse um pouquinho para a gente, que além da formação técnica, né, que o curso de licenciatura em matemática oferece, ele também tem uma formação humana. E aí eu gostaria que você falasse quais são os projetos de extensões que são desenvolvidos no curso de matemática. Tem vários projetos no curso de matemática que são muito bonitos, assim, de pensar, né? Então, você tem o trabalho com o Museu de Matemática, que leva ideias matemáticas numa forma de exposição interativa, e que tem muitas coisas, jogos de outras culturas, obras de arte, enfim. Que basicamente recebe o público do ensino médio Isso, e do ensino aberto ao básico, público, né? aberto para as escolas também, né? Sempre
agendado e tal. O projeto Visitas Orientadas ao Laboratório de Matemática, que também parte do ponto de vista de uma matemática mais lúdica, mais desafiadora, não aqueles problemas muito comuns, não mais do mesmo, não o que está no livro didático, e também recebe visitas de professores e turmas de estudantes do ensino médio até o sexto ano do ensino fundamental. Tem um trabalho com Olimpíadas de Matemática, que a gente tem uma interação com cerca de 250 escolas todo ano, na aplicação de provas, nas inscrições, na comunicação com as escolas. Bom, nas inscrições e na comunicação com as escolas, muito mais, né? Então, assim, os estudantes que têm a oportunidade de trabalhar vão ter um contato direto com o professor, com a administração escolar, com esse tipo de ambiente. Descobridores da Matemática, que é uma parceria que o Departamento de Matemática tem esse projeto, tem com algumas escolas municipais de educação de quarto e quinto ano, até uma atividade de natureza interdisciplinar, porque os professores de quarto e quinto ano, eles, em geral, não são formados em matemática. Matemática forma para atuar a partir do sexto. Então, ou são pedagogos, ou têm outra formação. E para atuar lá na escola com as crianças, junto com o professor, fazer equipes interdisciplinares. Então, tem uma série de oportunidades. É importante que a gente fale também um pouquinho sobre os estágios, né? E aí os estudantes de licenciatura têm uma parte da formação desenvolvida na Faculdade de Educação da UFMG, né? Que oportunidade de estágio que elas são oferecidas aos estudantes? Tem dois tipos de estágio. Estágio curricular obrigatório, que é lá na Faculdade de Educação mesmo, no formato de disciplina, e que vai ser feito em escola pública, com certeza. E o estágio não obrigatório, que aí a remuneração desse estágio é compulsória, então todos eles são remunerados. E tem várias escolas, outros ambientes de trabalho que procuram estudantes de matemática para oferecer vagas de estágio. Sim. E aí agora uma pergunta mais voltada ao professor Bernardo, né? Que é que tipo de experiências de formação complementar que o estudante ele pode ter durante o curso ali em ciências? Em ciências tutoriais, então, uma boa parte dos nossos alunos, eles fazem estágio. No curso, o estágio é não obrigatório, então eles trabalham em empresas sendo remunerados, e depois eles podem utilizar algum parte do período de estágio para comprovação de créditos, e boa parte dos nossos alunos, eles realizam esses estágios durante algum tempo. A gente tem uma experiência boa com estudantes trabalhando com bolsistas de iniciação científica. Então, ao longo dos anos, um grande número de estudantes segue na experiência de iniciação científica e depois seguem para pós-graduação em estatística, demografia. No período mais recente, a empresa júnior da estatística ela agora ampliou um pouco, eles têm a empresa júnior junto com as ciências atuariais, e num passado mais recente, infelizmente, pré-pandemia, a gente começou também a organizar alguns eventos para o público externo, especialmente na área de previdência, que na época era uma discussão muito importante, e a gente teve eventos que os alunos participaram ativamente na organização, e agora a gente está planejando voltar com eles. Sim. De forma presencial. Há muito essa interdisciplinaridade também, né, entre os cursos. Você consegue contar um pouquinho para a gente como funciona isso, dessa conexão com alguns outros cursos, de matérias? Tá, então o curso de Ciências Atuariais, ele é razoavelmente jovem, né? A primeira turma entrou em 2001, e ele foi pensado para ser coordenado pelos departamentos de Demografia e Estatística, então só isso já é uma parte dessa interdisciplinariedade, e ao longo do curso, os alunos, eles começam o curso no ISEX, mas eles também têm disciplinas obrigatórias fora do ISEX, né? Então, sim, eles fazem os cursos de matemática, estatística, depois tem a parte técnica em ciências atuariais, que é praticamente todo no ISEX, mas eles fazem curso também na demografia, que é na FACE, nas ciências econômicas, na administração e nas ciências contábeis. E aí a gente tem uma gama de disciplinas optativas na área nesses mesmos cursos, mas também na parte de saúde. Sim. Porque tem e é uma característica importante do nosso curso, né? A gente sempre tenta incentivar e promover essa interação entre as diferentes áreas. Essa pegada na saúde, no caso, ela funciona como, essa ligação? Os estudantes fazem disciplinas optativas, né? Então, e aí alguns acabam fazendo as disciplinas optativas de saúde no campo da saúde,
no horário noturno, pós-estágio, tem sido uma experiência de vários. É porque a gente tem alunos que muitos vão trabalhar no setor de saúde suplementar. Então, esse treinamento na área de saúde para eles é bastante importante também. Que bacana. Há também projetos interessantes na matemática computacional, né? Inclusive, uma curiosidade muito legal sobre o curso é a maratona de programação. E aí eu queria que o professor Ricardo, né, falasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto e outros projetos que o curso oferece. Maratona de computação é um evento característico das áreas de computação, né, que inclui a matemática, inclui também a ciência da computação, os sistemas de informação, e é essencialmente uma competição em que os alunos montam equipes, né, viram à noite resolvendo problemas que são propostos para as equipes, e aí tem os vencedores, primeiro lugar, etc. E isso é legal, né? O tipo da coisa que, por um lado, é divertido. É curioso você ver, né, os alunos se divertindo para resolver problemas difíceis. Isso acontece e assim, grande parte dos nossos alunos é capaz de pensar realmente em programar como algo que é algo que estimula a pessoa meio que assim a colocar a criatividade ali. E isso, curiosamente, ainda dá um retorno profissional, né? Que você tem um prêmio de primeiro, segundo lugar numa maratona de programação, te melhora o acesso a empregos depois que você forma. Sim. Claro. A gente pode até pegar esse gancho agora, então, falando desse mercado de trabalho. Aí vocês podem contar para a gente como que está o mercado de trabalho, se vocês acham que está fácil ingressar, se está um pouco difícil, o que o estudante ali precisa para ingressar? Deixa eu começar, então. O mercado de trabalho para matemática computacional é um mercado de trabalho que, assim, é diferente de outras áreas que a gente vira e fala, está saturado, etc., que tem milhares de pessoas. Matemática computacional é um curso pequenininho, entram 20 pessoas por ano, é o único curso desse tipo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que eu saiba, então não existe isso de um mercado saturado, etc., mas as pessoas acham empregos sem muita dificuldade. Uma coisa que possivelmente as pessoas ficam se perguntando, mas o que um matemático computacional faz? É claro, ele pode fazer computação, pode fazer matemática, o que é característico da computação pode fazer o que é característico da matemática. O matemático computacional, ele faz umas coisas bastante importantes ali na infraestrutura do que outras áreas usam. Então, por exemplo, todo mundo sabe que na engenharia hoje, não tem engenheiro que não trabalhe em sistemas computacionais de projeto assistido por computador para resolver problemas de estruturas, projeto de máquina, projeto de rede elétrica, etc. E quem que faz o software que está por trás desses sistemas computacionais? Claro, o profissional da área contribui para isso, mas tem tanto de softwares básicos, estão lá no fundamento desses pacotes, que vai ter de ter alguém que saiba matemática e computação para ficar operando ali. Então, esse mercado é um mercado que é quase monopólio da matemática computacional. Não tem faltado emprego para as pessoas. Sim. Eu gostaria, então, que os outros professores também falassem sobre esse mercado de trabalho nos outros cursos. Bom, aproveitando um pouco o que o Ricardo falou, é importante lembrar que a matemática, quem gosta de matemática tem um gosto natural por resolver problemas. Então, além da formação como professor, então, os licenciados vão dar aula no ensino fundamental e médio, ensino básico, e, em geral, os egressos estão empregados. É claro que você pode pensar na atratividade dessa profissão, ela podia ser mais valorizada, eu acho que até uma reivindicação política que a gente deve fazer para qualquer tipo de governo que valorize mais o professor, principalmente o professor da escola pública, mas os empregos existem, os concursos existem, e alguns estão colocados em escolas particulares, e também eu desconheço pessoas que são egressas e que falam que estão tendo dificuldade em se colocar. É claro que no começo tem aquela maior dificuldade daqui e ali, mas em geral está empregado. O bacharelado também, né? Você pode pensar logo depois
da graduação, você pode pensar em fazer um mestrado, um doutorado, e, de certa maneira, pensar que isso já é um trabalho, porque quase sempre, bom, algumas vezes, várias vezes é remunerado, tem bolsas, você já tem que pensar como profissional da área, até se colocar ou numa universidade privada ou por concurso numa universidade pública, como a gente já foi um dia, sonhou e hoje nós estamos aqui. E eu acho que resolver problemas é uma capacidade que o curso desenvolve e que amplia também as possibilidades de trabalho, né? Você pode trabalhar num banco resolvendo um determinado tipo de problema. Por quê? O estudante que saiu da matemática, ele não vai ter preguiça, ele vai gostar de estudar e vai gostar de resolver problema. Então, ele vai ser desafiado e vai resolver. Então, pode trabalhar numa corretora, pode trabalhar numa indústria. São mais raros, mas tem também. E é difícil ver uma pessoa formada em matemática que esteja desempregada. Aí o pessoal pode falar então, um pouquinho. A área de ciências atuariais ainda tem uma demanda grande, uma demanda crescente, pela própria mudança que o Brasil passou ao longo dos últimos anos, né? Então, o atuário ele faz o cálculo de risco para o futuro. Então, algumas décadas atrás, quando nossa inflação era muito alta e a economia muito instável, era difícil planejar no futuro, né? E com essas mudanças, as pessoas passaram a pensar de uma forma mais específica na aposentadoria, nos planos de saúde. Então, esses setores ainda têm uma demanda muito grande pelos atuários, né? São áreas que ainda crescem muito, e também o setor de seguros. E a gente tem tido nossa experiência recente é que os egressos também saem praticamente todas as turmas com 100% de empregabilidade. Isso é um histórico que a gente tem tido nos períodos mais recentes. Sim. Aí, falando um pouquinho agora sobre iniciação científica, tem possibilidade do estudante ele já se formar e já ingressar numa iniciação? A iniciação científica, ela é durante a formação. Elas são oportunidades o próprio nome já diz, né? Iniciação à pesquisa, iniciação científica, orientados por um professor que desenvolve um projeto e que tem entre sua equipe de trabalho alguns estudantes, algumas pessoas que estão na graduação e que estão lá desenvolvendo pesquisa. Várias dessas vezes remunerados com bolsa de iniciação científica, que agora tiveram um aumento, né? Ótimo. Depois de longa data. Sim. E aí, o pessoal de casa entender um pouquinho melhor o que vai acontecer agora, a gente pediu para os professores trazerem um objeto que representasse um pouco do curso. E aí, agora eu vou pedir para os professores que trouxeram esse objeto falar um pouquinho deles para a gente e o que eles significam para o curso e também se tiver algum significado pessoal. E aí, quem trouxe o primeiro objeto quiser se voluntariar. Quer começar, Bernardo? Posso começar? Não foi muito criativo, eu trouxe o símbolo da profissão, que é uma ampulheta, né? Que a ampulheta representa a passagem do tempo, e é exatamente uma variável central para a análise atorial, né? Então, a gente brinca que o primeiro cálculo atorial foi feito em 1600 e alguma coisa, né? As leis de mortalidade na Inglaterra, de John Grout, que calculou a primeira tabela de vida, e essa tabela foi usada para alguns cálculos depois, né? E a ideia é a passagem do tempo, do passado, presente e futuro, né? E aí eu gosto tanto que até uma tatuagem, eu fiz representando e então e eu vejo também como a vida dos alunos, né? Eles entram no curso, passam e depois entram no mercado, e isso é bem legal, assim, é bem importante, mas eles voltam, né? A gente sempre gosta quando os egressos aparecem novamente, ou como colegas ou estudantes de pós-graduação, ou mesmo para fazer uma visita. Isso para a gente é uma coisa muito gratificante. Sim. E aí a gente tem um outro objeto, né? Eu trouxe um disco de vinil. Isso não é saudosismo, embora isso aqui pode dar pano para manga, a gente falar de disco de vinil, da qualidade e tal. E vou mostrar para vocês. Bom, primeiro ele é todo geométrico, né? Ele é quadrado, o disco é redondo. Deixa eu achar onde que abre aqui o disco. O disco é redondo. Bom, vocês conhecem um disco de vinil, né? Depois eu mostro. E bidimensional, né? Praticamente, né? A altura, ele tem dimensão, tem duas dimensões, né? A altura é desprezível, né? Tem comprimento e largura. E eu acho que essa capa é fundamental, porque tem uma pessoa olhando dentro dos seus olhos, né? Então, é muito significativo isso. Então, e ele também expande. Ele é
a expansão possível, né? Então, uma coisa linda. E desse lado, você vê expandir também a cabeça, o cabelo da Maria Bethânia naquela ocasião. Esse disco chama A Cena Muda, de 1974, é lindíssimo. E eu acho que a cabeça, o olhar, o pensamento na pessoa são as características que, né, descrevem um pouco bem o professor de matemática, a pessoa que está fazendo matemática e tal. Tem que ser mental, tem que lidar com as pessoas, tem que lidar com o olhar, olho no olho, né? Essas coisas são muito importantes. E a expansão, a geometria, enfim. Achei que pudesse significar isso. Sim. Agora a gente vai fazer uma dinâmica também muito legal, que é vocês me convencerem. Eu sou uma estudante e eu estou querendo escolher um dos 3 cursos da graduação. Um dos 4, né, no caso. Me contem, então, como que vocês me convenceriam a escolher um determinado curso? Você já está convencido a fazer um dos 4, é muito bom. É. São 4 ótimas opções. E quem vai ser o primeiro a que vai Bom, convencer? você pode fazer matemática primeiro e depois fazer os outros que você quiser. A matemática sempre vai ter, né? Em qualquer curso desse, você vai estudar matemática. Você pode fazer matemática primeiro, se você quiser. Sim, essa tática foi boa. Mas se eu quisesse fazer, tipo, eu queria ser convencida, tipo, nível master, de que ele é o melhor, de que vai ter aquilo que ninguém compete, que tem o diferencial da FMG nele também. Será que tem algum desses? Eu acho que todos têm isso tudo. A matemática computacional, eu diria que é claro que a pessoa tem de gostar dessa área, gostar da matemática, gostar de computação. É um curso que se caracteriza, provavelmente como o de Ciências Atuariais, de ser um curso para pouca gente, são turmas pequenas, atuando em... ali as pessoas, então, vão ter uma interação muito próxima. Agora, aí eu acho que a pessoa tem de olhar para o curso e falar, isso me atrai, eu me vejo fazendo aquilo ali e eu gostaria de passar a vida lidando com esse tipo de situação, esse tipo de problema. Assim, é algo que é difícil falar para alguém, você vai adorar fazer matemática computacional por isso. Eu posso dizer que eu adoro ser um matemático computacional, adoro o tipo de problema que existe. A gente produz coisas muito relevantes, muito... assim, na hora que a gente tem algo que é o resultado do trabalho do matemático computacional, é bonito o trabalho, 2 é um negócio que muito pouca gente sabe fazer, é um trabalho que digamos, é valorizado até por ter muito poucos de nós que estão fazendo isso por aí. Isso é muito valioso no sentido de ter impacto ali num sistema produtivo, econômico, é usado em todas as áreas possíveis. Em banco usa o nosso trabalho, indústrias usam o nosso trabalho, sistema de saúde usam, pesquisadores da área de epidemiologia usam. Assim, é um trabalho fundamental que acho que se a pessoa tem esse lado de, por um lado, ser curioso, por outro lado, gostar de fazer, chegar num produto bacana e que vai ter impacto, matemática computacional é para si. Muito bom. E aí, seguindo essa linha do professor Ricardo, então, como que você me convenceria essa aplicação eu na sou um vida? exemplo, eu fiz graduação em Ciências Econômicas e depois fui para Ciências Atuariais. Né? Na época que eu fiz graduação, o curso de Ciências Atuariais não existia na UFMG. Então, o curso de Ciências Atuariais ele é desafiador, ele demanda uma curiosidade grande, ele pede aos alunos um interesse que combine diferentes áreas e ele gera possibilidades amplas no futuro para as pessoas trabalharem em diversas áreas. E, como o professor Ricardo disse, ele gera um impacto na vida das pessoas. Né? Então, você vai trabalhar num fundo de pensão ou numa operadora de saúde suplementar, as suas decisões, o seu trabalho afetam a vida de milhares de pessoas. Né?
e as soluções que você busca para resolver o problema também pode ser positivo para muita gente. Então, tem essa parte gratificante também, que o seu trabalho ele tem um impacto significativo, tanto do setor privado quanto no setor público. Eu acabei falando mais do setor privado, mas no setor público também o papel do atuário é importante no sistema de previdência, no sistema único de saúde. Então, é um curso bem voltado para as pessoas. Então, tem uma descrição do curso de Ciências Atuariais que eles falam que Ciências Atuariais é a matemática social. Então, ele pega a parte da matemática, mas esse lado social que tem um impacto, pensando nessas questões, né, de saúde, previdência, bem diretos. Né? Sim. Então, essa é uma... E aí eu acho que uma coisa legal do curso é essa possibilidade de conviver em diversos ambientes da UFMG, mas vale para todos os cursos. Né? O curso de Ciências Atuariais, as pessoas vão ter aulas em diferentes prédios e com diferentes colegas de outros cursos. Isso é uma coisa que me atrai bastante assim, na formação do atuário. Sim. Eu acho que tem questões importantes hoje que a gente precisa discutir no Brasil, e uma delas, política pública, é a educação. Então, independente se você estiver estudando bacharelado ou licenciatura em matemática, você vai estar com uma certa profundidade, diria até com uma boa profundidade, discutindo educação, né? A educação básica, a matemática é uma linguagem fundamental para a cidadania, não é só a língua portuguesa, é uma das linguagens, ela é universal e fundamental para a cidadania. É possível a gente ver vários exemplos que a pessoa que não tem uma compreensão matemática lógica, né, o raciocínio lógico, muito bom, ela tem dificuldades de conseguir saber quais são seus direitos e deveres, onde que ela tem direitos que ela não vai reivindicar, tem passos que ela não vai conseguir dar, tem atalhos que ela não vai conseguir pegar, mas basicamente discutir educação, discutir política pública, ter o ideal de ser professor, de pensar em melhorar a vida das pessoas como um todo, né? Então essas coisas são muito importantes na minha opinião, e todas as pessoas aí são convidadas a experimentar também a paixão, né, de gostar da abstração, de resolver problemas, de desafios, de brincar um pouco com a matemática, né, de observar a estética, a beleza que essa linguagem também tem. Sim. O nosso tempo ele já está quase se findando, né, chegando ao fim, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma mensagem para deixar para um futuro estudante que queira ingressar num dos cursos, se vocês acham que faltou alguma coisa que seria importante dizer, importante ressaltar. Nós estamos ansiosos por receber todos os estudantes interessados, né? Eu acho que dizer primeiro que você será muito bem-vindo. A universidade está aqui exatamente para formar aí as gerações e gerações de pessoas que vão passar por aqui e depois vão fazer o melhor que puderem pela sociedade, né, nas suas vidas profissionais, e estamos aguardando a sua chegada ansiosamente. Venham. Professor Bernardo, tem alguma coisa a dizer para os futuros alunos da FMG? A gente aguarda e aproveitar para reforçar que a universidade é uma casa aberta, né? As pessoas podem vir para conhecer, não precisa esperar a matrícula ou o ingresso, né? Mas é uma possibilidade também. A matemática tem vários projetos que traz os alunos do ensino médio, mas a universidade também é sempre aberta, né? Sim. Para essa possibilidade de conhecer a universidade e depois que entrar, aproveitar plenamente, né? Assim, a gente está aqui, são 3 cursos distintos, mas com várias questões próximas, né? E isso é importante também. Várias questões próximas. Para os alunos aproveitarem, né? Assim, eu entrei no curso X e a minha vida vai ser o curso X. Ele pode se beneficiar muito transitando entre as diferentes áreas, né? Sim. Em geral, as pessoas estudantes que ingressam no FMG, elas recebem parabéns, né? Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que quem deve receber parabéns é a universidade, porque nós vamos ter milhares de novas ideias para contribuir, para interagir com a gente. Então, a gente realmente gosta de receber ingressantes e discutir com eles e aprender com eles, tanto quanto a gente pode colaborar também.
Ah, ótimo, gente. Agradeço muito os professores pela presença aqui hoje. A gente já vai encerrar. E aí eu convido vocês, né, para seguir o nosso site da Mostra, que é www.ufmg.br/mostra. Seguir nossas redes sociais também. A gente está lá no Instagram com o nosso @MostraSuaFMG. O nosso TikTok também, que é @UFMGBR. Não esqueçam de seguir nossas redes, comentar os nossos vídeos aqui também no YouTube, os vídeos que a gente posta lá, deixar o seu like, se inscrever e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau! Mostra sua UFMG.